Paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa noite a todos. O Senhor colocou um versículo no meu coração. Eu quero estar falando, comentando com a igreja o que o Senhor colocou no meu coração, contando um testemunho sobre os efeminados. Eu tive a oportunidade de conhecer, aleluias, uma pessoa efeminada, afeminados, né? São homens, aleluias, que deixam a figura masculina e se tornam femininos, né? Então eu quero falar o versículo da palavra do Senhor e eu quero contar esse testemunho, porque o Senhor colocou no meu coração faz uns 2 dias. Eu estou pedindo sabedoria para Deus, para poder entregar com um tema tão delicado, né, igreja? Porque tem muitos preconceitos, tem leis, então a gente tem que ter cuidado no que a gente vai falar, né, igreja? Amém? Mas está na palavra, a palavra tem que ser pregada, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Igreja, são vários aqui, né? Se a gente pratica ou se a gente deixou, que a gente não volte, porque se Jesus voltar e a gente estiver fazendo alguma dessas coisas, nós não podemos perder a nossa salvação, tá bom? Mas o Senhor colocou aqui no meu coração sobre os efeminados. Ou sodomitas, tem os sodomitas também, né? O que são sodomitas? Pessoas que praticam sexo com a pessoa dos mesmos sexos que eles, né? Homem com homem, mulher com mulher, né? E tem também sexo também que não agrada a o Senhor, né? Que não está na palavra. Então, isso aí também o Senhor não se agrada, tá? Mas eu quero falar dos efeminados, afeminados, os homens que deixam a figura de homem e se tornam mulher. Igreja, a palavra do Senhor fala que eles não vão herdar o reino de Deus. Tem pessoas que falam, é biológico, esse... igreja, tá na palavra. Então, a gente está aqui para pregar. Agora, quem decide se vai herdar ou não vai, não somos nós, igreja. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Eu vou contar um testemunho para que a gente venha aprender, né? O amor que Deus tem por essas pessoas, igreja. Eu aprendi de uma maneira muito dolorosa. Então, mas eu tive que aprender, tá bom? Porque às vezes a gente fala, eu não tenho preconceito, mas Deus nos conhece, sabe, igreja? Deus conhece cada um de nós. Então, igreja, o que aconteceu? Em março de 2022, uma hora dessa mais ou menos, começou a me dar uma dor no ouvido. Eu fiquei com muita dor no ouvido e não tinha remédio que sarava esse ouvido. Amanheceu o dia, nós fomos para o hospital. Quando cheguei no hospital, a médica falou, não tem como dar antibiótico, tem que internar, latejava. Vai ter que internar para tomar remédio na veia. Eu falei assim, o que está acontecendo? Eu estava bem, passei o dia inteiro bem, quando foi à noite, agora eu já vou me internar, assim, muito rápido. E aqui inchando. Aí o Senhor fala, tô no controle, né? O Espírito Santo de Deus fala, tô no controle. E aí, igreja, o que aconteceu? Eu tô lá, deitada, tomando a medicação, eu escuto uma voz. Bom dia, posso entrar? Entrou no quarto, o Senhor falou, não olhe a aparência, porque eu olho o coração. Quando eu olhei, igreja, aleluias, um homem masculino, mas todo afeminado. Mas isso aí, olha, igreja, nós não estamos aqui para julgar ninguém, tá bom? Toda afeminada ali na minha frente. E o Senhor falou assim, eu vou te revelar. E Deus começou a revelar a vida do homem, igreja. Eu não vou falar aqui não, tá? Porque o que Deus revela, a gente entrega para a pessoa. E Deus começou a revelar, a igreja, a vida do homem. O homem começou a chorar. O homem falou, quem era eu? Eu falei assim, olha, eu acredito que Deus me mandou aqui por causa de você. Eu estava bem ontem na minha casa, mas Jesus te ama tanto e me trouxe para este lugar para falar com você. Esse homem chorando, e ali Deus falou com ele. Deus revelou o profundo e o escondido da vida dele, que era só Deus que sabia, sabe? E assim, igreja, mas o que eu acho tremendo, coisa aqui que eu vou falar, que ele era levita da casa do Senhor, filho de obreiro, criado dentro da igreja. Só isso aqui que eu vou falar, para a gente entender as pessoas, igreja. E por motivos ele saiu, tá bom? Saiu, foi pro mundo. E aí, igreja, o que aconteceu? Ele começou ali a trabalhar, limpou todo o quarto, foi embora. E aí minha saúde começou a piorar.
Depois que a gente faz a obra, né? A gente fala, agora eu vou embora. Não, piorou, piorou. Começou a dar infecção no fígado, eu comecei a ficar com aquela tirícia, toda amarela, toda pálida. A medicação, os médicos querem saber o que estava acontecendo e fazem ressonância, fazem ultrassom e tudo virou uma bagunça. Os exames tá tudo aí, uma hora se precisar eu mostro. Uma bagunça, meu sangue de madrugada tomando insulina, uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. E eu falei, Senhor Deus, eu estou no controle. Eu, Jesus, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E ali naquele vale, igreja, eu passando, e mesmo assim gravando os vídeos, minha mãe perguntando, eu não sentia dor, mas o meu semblante, os exames estavam acusando coisa muito grave, que estava todo mundo assustado. E aí eles mudando a medicação, tentando acertar, porque estava fazendo mal pro fígado. E aí, igreja, eu sei que eu estava ficando amarela, não rolo danado. E o Senhor falou, estou no controle. E o médico falou, se você ia ter alta 5 dias, me deu mais 7 dias para ficar naquele hospital. Eu falei, Senhor, só que era o tempo. Olha como que Deus ama os afeminados, igreja. Ele leva a gente para um vale para tratar com a pessoa, para cuidar. Às vezes a gente fala assim, eu sou vaso, mas a gente quer ser vaso só no monte, né? Quando manda pro vale, não quer não. Tira daqui, Senhor. Não, não é vaso. Vamos ser usados. Onde Deus mandar, a gente tem que falar e adorar a igreja. Às vezes eu falo assim, falo uma coisa, mas eu tô falando porque eu já passei isso aí, tá bom? E aí, igreja, olha só. Aleluias. O Senhor ali, fiquei mais 7 dias, né? Que era o tempo daquele moço afeminado rodear, né? Porque eles não ficam todo dia em um lugar só, num departamento só. Quem trabalha assim no hospital, né? Um dia eles estão num setor, outro no outro, outro no outro, outro no outro, até chegar de novo ali naquele setor, que era o setor onde eu tava, ali no quarto internado. Aí, de repente, igreja, eu escuto do corredor esse homem louvando. Se você visse a voz desse homem, a unção desse homem louvando, igreja, você não tem noção. A hora que ele chegou, a menina que estava no quarto, os olhos dela encheu de lágrima. A enfermeira mudando a medicação, os olhos dela encheu de lágrima. Coisa mais linda, igreja, só você estando lá para ver. Parecia que nós estávamos num culto. Maior bagunça. E aí, igreja, louvando. E o Senhor permitiu ali. O Senhor falou, ora. O Senhor deixou ele voltar para orar por ele. Ora, ele desabafou. E uma coisa muito séria que eu vou falar para todos nós. Que ele disse, igreja, que os irmãos de sangue e os irmãos da igreja são os que mais desprezam eles, sabia? E não era para ser, né, igreja? Não era para ser. Porque a igreja, não tá para julgar, tem que acolher. E ele falou assim, e ele falou que sente vergonha de voltar, sente vergonha de estar. Por quê? Porque nós não estamos preparados para recebê-los, né? Porque eles não vão chegar já transformados do dia para a noite, não. Tem que ter paciência, tem que ter muita oração, porque o inimigo tirou da presença. Então, às vezes a gente não está preparado, eles querem voltar, mas nós não estamos preparados para ajudá-los. Então, igreja, e ali depois que orou, que o Senhor mandou fazer tudo que tinha que fazer por aquela vida, por aquela alma, igreja. Tudo, quando foi a tardezinha, ele foi embora. Não sei se tá na presença, não peguei telefone, nada. Foi só aquilo ali que Deus mandou eu fazer. Mas fiz o que o Senhor falou. Quando eu acabei de fazer tudo que Deus falou, o médico tirou os meus exames, o sangue, né, que tira. Quando foi a tardezinha, o médico passou, amanhã você já vai ter alta. Seu sangue voltou, tá tudo regular. O meu fígado, igreja, o meu fígado saiu ainda precisando de cuidados, né? Então, até hoje ficou uma sequela. Quando eu exagero, às vezes eu falo assim, eu comi muito, eu sumi, é porque eu exagerei, passo mal mesmo, aí dá um negocinho. Então, eu tenho que me cuidar da alimentação. O médico diz que tem que cuidar da alimentação certinho, e eu não faço às vezes, sabe? Mas, para a glória do Senhor, eu fui curada, e o propósito do Senhor, no outro dia eu já tive alta. Então, às vezes, Deus vai mandar a gente para os lugares, né? Por causa de uma alma, de uma vida. Então, igreja, quando, aleluia, você vê uma pessoa feminada, não julgue eles não. Se você ouvisse o que eles têm para dizer, sabe? O que passa na mente deles, a gente só acolheria, tá bom? Só acolhe. Porque eles já passam muitas coisas, às vezes eles querem ser fortes, né? Acho que eles se armam, né? Mas eles já passam tantas coisas, igreja, tantas coisas. E vamos orar por eles.
para que todos nós temos livre-arbítrio, né? Eu acho que isso é o respeito na igreja. Todos nós, religiões, todo mundo tem a religião, nós temos que respeitar. Nós não podemos sair xingando a religião dos outros, não. A igreja é tão feia, sabe? São seres humanos que estão ali. Olha, uma hora eu conto as experiências que eu tive com pessoas espíritas. É ser humano, mas como que a gente vai pregar o evangelho se a gente ataca, se a gente xinga? Como que a gente vai ensinar a palavra para eles se a gente xinga todo mundo? Né? Como que a gente vai falar do amor de Jesus se a gente... Ah, Jesus... Não, Jesus não é assim, igreja. A gente ensina. Se eles quiserem ouvir, amém. Se eles quiserem mudar, amém. Se eles não quiserem, amém. Nós continuamos firmes em Cristo Jesus. Todos nós temos o livre-arbítrio. Uma coisa que nós todos temos que aprender: Deus ama todos os pecadores, igreja. Todos, Deus ama. Até aquele que nós não amamos, Deus ama. Até aqueles que nos incomodam, Deus ama. Deus não quer que nenhum deles se perca. Deus não ama o pecado. E o dia do juízo vai chegar, ainda não chegou. E quem vai julgar é Deus, né? É o Jesus, né? Vai levantar, vai vir buscar a noiva, a igreja. Mas a palavra do Senhor fala que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Que o amor, esse amor, igreja, por isso que fala, o maior do dom é o dom de amar, né, igreja? Que a gente possa, todos os dias, nós temos que pedir esse dom. Às vezes a gente quer revelar, às vezes a gente quer profetizar, às vezes a gente quer ter visão, às vezes a gente quer falar em línguas estranhas, interpretar línguas, né? Mas o maior do dom é o dom de amar. É muito difícil amar, igreja, mas a gente tem que pedir isso todos os dias pro Senhor. Senhor, me ajuda a amar, me ajuda a amar mais, sabe? Eu tive que aprender, né? Olha só como que o Senhor me ensinou, me fez ir por um vale para entender, né? O que passa na cabecinha deles, né? Porque Deus me conhece também, né, igreja? Ninguém aqui é flor que se cheira, não. Deus me conhece também, então eu tive que aprender, amém? Eu tive que aprender a entender eles, né? A entender, a me colocar, a ter empatia. E não é fácil não, viu? Quando você ouve, sabe? Mas é muito lindo quando você vê Jesus tocando neles. Jesus, ele dando lugar para Jesus Cristo. É muito lindo, igreja. Então peça para o Senhor para derramar esse dom do amor. Quando nós vermos pessoas efeminadas, afeminadas é um ser humano, é uma vida, é uma alma preciosa. Talvez não tenha valor para nós, né? Talvez a gente julga, aponta e fala, né? Faz chacote, zombaria, né? Talvez não tenha valor para mim, para você. Mas para Deus tem muito valor, muito, muito, muito. Jesus morreu por ele, sabia? Jesus veio para os enfermos, não para os sãos. Quem precisa de médico são os enfermos, não são. Outrora, nós estávamos fazendo tanta coisa errada na igreja. Nossa, quando a gente começa a lembrar, é bom nem lembrar, né? Passado da gente, né? Tanta coisa feia que a gente já fez, né? E aqui agora a gente tá, mas nós não somos melhor do que ninguém, não. O mesmo Jesus que me alcançou, alcança eles também. Amém? Se eles abrir o coração, a palavra foi pregada. Tá bom? Agora eles têm o livre-arbítrio. Eles é vida que segue, mas nós vamos sempre amá-los, acolhê-los e fazer eles se aproximar do Jesus do amor, da graça, da bondade. Do juízo ele ainda não chegou, tá bom, igreja? O Jesus que vai julgar, ele ainda não veio. Isso nós temos que entender, não veio, ele vai vir ainda buscar a noiva, ele vai vir julgar a igreja. Todos nós vamos comparecer nesse tribunal de Cristo, todos, grandes, pequenos, pobres, ricos, tá? Todas raças, todo mundo, igreja, para Jesus, todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoa. Todos nós vamos ter que ir no tribunal. Então, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos pedir para o Senhor, porque não é fácil amar, tá? Que nós venhamos pedir esse dom do amor cada dia mais no nosso coração. Senhor, derrama o dom do amor. Acorda e já fala, Senhor, me dá o dom do amor, Senhor. Dá o dom do amor. Tá bom? E Deus, ele vai nos ensinando a amar mais as pessoas, tá bom, igreja? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenha todos uma ótima noite, um sono reparador, um sono do justo para todos nós. Que não nos falte a presença do Senhor.
a presença do Espírito Santo de Deus conosco, nos ensinando, aleluia, mostrando o melhor caminho para todos nós, nos guiando para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Paz do Senhor Jesus e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Boa noite, igreja.